Esse canal aqui é sobre diversas coisas de criação. E uma das coisas que tem aqui nesse canal é modelagem com massa. Entre várias outras que tem também, várias artes que tem aqui nesse canal, várias dicas de criatividade. Esse é mais um vídeo aqui do canal sobre modelagem de personagens com massa. Se você quiser aprender a modelar personagens como esse daqui, acesse aqui no canal a minha playlist Modelagem de Personagens com Massa, que tem várias dicas. E com o tempo eu vou publicando mais conteúdo e vou evoluindo o material aqui do canal sobre modelagem. Bom, existem muitos tipos de massas e cada artista de um país utiliza uma massa de uma marca diferente. Existem algumas pessoas que fabricam as suas próprias massas também. Eu tenho aqui esses 4 tipos de massa que você tá vendo e são as massas que eu uso. E essas aqui são as massas mais fáceis de você encontrar para comprar aqui no Brasil. Eu tenho aqui um pacote dessa massa que eu nunca utilizei, eu comprei para experimentar aqui, que chama Das. Essa outra aqui que é mais conhecida, que chama Epox, Durepox. Essa outra massa aqui que também é conhecida, que chama Biscuit. E essa última massa aqui também é muito famosa, que chama Argila Terracota. Eu vou falar pra você aqui um pouco sobre cada uma dessas massas aqui e você vai entender que elas são diferentes. Não são iguais. Cada uma dessas massas tem características próprias. A primeira massa que eu quero te mostrar é essa daqui. Ela se chama Das. Ela é fabricada lá na Itália. Aqui a bandeirinha da Itália. E eu comprei essa massa aqui para experimentar. Eu nunca utilizei essa massa aqui na minha vida. Então eu não abri ainda porque ela seca com o ar. Ela seca sem precisar de forno, sem nada. Ela seca, aqui tá escrito em cerca de 48 horas depois que você abre. Então eu não abri ela ainda. Eu vou testar essa massa aqui. Parece que ela é boa. Aqui tá escrito algumas coisas, eu vou ler aqui o que tá escrito pra você ver. Das, massa de modelar de uso profissional, artesanal e hobby. Não precisa de forno, seca ao ar livre de 36 a 48 horas. Modele com as mãos, blá blá blá. Então parece que é uma massa boa, né? Você tá escrito aqui no pacote que é de uso profissional. Mas como eu já disse, profissional na verdade é o artista que utiliza a sua habilidade para modelar, né? E a massa, ela não vai poder fazer tanto milagre assim por você. Se você não tiver grandes habilidades, meu amigo, infelizmente fica impossível fazer grandes obras de arte. Ou seja, modelar aquele personagem dos seus sonhos só com grandes habilidades. Não é a massa que modela, é você que modela a massa. Depois que eu abrir essa massa aqui e utilizar para fazer algum personagem, eu volto aqui para mostrar para você o resultado final e para você ver a qualidade dela. Essa outra massa aqui que eu utilizo também, ela é bem conhecida aqui no Brasil, se chama Epox, da marca Loctite, o Durepox da Loctite. Essa massa aqui é um pouco mais cara também, para você fazer um personagem inteiro fica mais caro, mas é uma massa muito resistente. Essa daqui eu já utilizei e modelei personagens inteiros com elas. Ela vem esses 2 tipos de substância química aqui, né? Que você mistura uma com a outra e acaba virando uma super massa extremamente resistente, que é praticamente uma pedra. Essa Durepox aqui realmente é muito resistente. Só que eu não modelo personagens inteiros com essa massa aqui não, porque ela custa mais caro. Eu utilizo essa massa aqui para fazer os detalhes mais definitivos do personagem, os detalhes mais finos, os detalhes mais sutis. Coisas que são menores, que são muito pequenas. E eu também utilizo essa massa aqui para fazer as pernas dos meus personagens, porque elas ficam mais resistentes. E eu gosto que seja tudo bem firme e resistente na arquitetura da minha obra, né? Porque projetar um personagem é praticamente uma obra de arquitetura. Você está levantando uma coisa, né, colocando ela de pé, e você tem que utilizar princípios aí da arquitetura. E na arquitetura, quanto mais resistente for a sua arquitetura, melhor. Essa massa aqui vai te dar uma arquitetura extremamente resistente. Só mais uma coisa, essa massa aqui é tóxica, viu? Então é melhor você utilizar ela com máscara, e na hora que você for lixar e fazer o acabamento final, é melhor você utilizar uma máscara também. Mas ela é bem resistente, é muito boa. Esse outro pacote que eu tô aqui de massa é uma massa que é bem conhecida aqui no Brasil também, se chama Biscuit. Essa massa aqui, como toda massa, é macia, né? Mas essa aqui é uma massa que ela lembra um pouco plástico, ela é meio borrachenta. Ela não é igual aquela massa Epox que lembra uma pedra. Depois que o Epox fica sólido, ele fica igual uma pedra, muito resistente.
Já essa massa aqui, biscuit, ela é meio borrachenta. Depois que ela seca, ela fica meio como se fosse um plástico. Ela é boa também pra modelar, pra você fazer as suas primeiras modelagens e pra você começar a brincar e testar as suas habilidades. Mas pra fazer uma obra final, que você quer uma obra de coleção pra você guardar, eu não recomendo tanto assim, porque essa massa aqui, ela encolhe, ela muda de tamanho e ela estica. Depois que você termina de fazer a obra, algumas vezes ela estica e acaba deformando e distorcendo aquela forma que você custou para fazer, para modelar. Com o passar do tempo, parece que a umidade e a temperatura do ambiente, o calor, o frio, vão modificando essa massa e aquela obra final sua acaba distorcendo um pouquinho. Aconteceu isso com algumas peças minhas. Eu não sei se é por causa da marca ou se é por causa da massa mesmo. Algumas marcas, eu comprei muitas marcas diferentes e utilizei muitas marcas diferentes. Algumas obras minhas, fabricadas com essa massa aqui, elas ficaram intactas e boas até hoje. Já outras distorceram e apareceram algumas distorções. Não sei se é por causa da marca ou se é característica dessa massa mesmo. Então tem essa massa aqui também que é muito usada, ela se chama biscuit. É bom pra você treinar, eu acredito, pra você iniciante começar, mas depois você começa com essa aqui e depois você passa para outras massas melhores, porque eu acredito que existem outras melhores. E esse biscuit e essa massa biscuit é uma massa mais barata se comparado com as outras massas que eu te mostrei. Por último, eu tenho essa outra massa aqui que eu utilizo também, que se chama argila terracota. Eu nunca tinha modelado com argila muitas coisas, não. Eu utilizava mais outras massas para modelar, porque os meus personagens não dá para fazer de argila, porque a perna é muito fina. Mas eu comecei a usar argila há um tempo pra cá pra mim fazer uns pingentes pra mim, e eu gostei da qualidade dessas massas também. Essa argila terracota é boa, só que o problema é que você precisa de um forno pra terminar de solidificar as suas obras, pra fazer uma queima, né? E esse forno é meio complicado de você construir um na sua casa, precisa de um espaço, e é perigoso também, pode causar um incêndio. Tem forno elétrico também, mas custa uma grana e se você não tiver dinheiro para investir, não recomendo a argila se você não tiver forno. Agora, se você tiver uma grana para investir para você fazer um forno, igual aqui em casa tem o forno de argila, de cerâmica, aí você pode utilizar a argila tranquilamente. Eu não faço personagens com cerâmica, com argila, porque os meus personagens, eles são com a perna muito fina e essa argila aqui, ela quebra à toa a perna. E a técnica para fazer personagens e para fazer obras de argila é um pouco diferente. Os métodos que eu utilizo para fazer um personagem, eu preciso fazer um esqueleto de arame que eu coloco no meio dele. E a argila eu não posso fazer isso com arame normal, porque o forno queima quase 1000 graus de temperatura e vai derreter o arame lá dentro, eu acho. Precisa ser um arame especial para queimar com argila. Então eu não faço personagens com argila, mas para fazer outras coisas, por exemplo, pingentes, máscaras, acessórios utilitários, vaso de planta, eu creio que dá para fazer com argila. Tem muita gente que faz. Então essa argila é uma massa muito boa, viu? A qualidade dela supera até o biscuit. Eu considero a terracota melhor do que o biscuit para modelar. Ela não distorce tanto, igual o biscuit distorce quando ele estica. A cerâmica ela não estica tanto assim, causando distorções. Eu só não faço personagens com argila porque quase ninguém faz e é mais complicado para fazer. Para fazer personagens colecionáveis é melhor você utilizar outras massas, tá? Eu ainda tô pesquisando aqui no Brasil quais são as melhores massas que a gente pode utilizar pra gente modelar nossas obras. E a partir de quando eu vou descobrindo massas aí que vendem pelo Brasil, eu vou mostrando pra você aqui. Tem gente que fabrica a sua própria massa também, e se um dia eu cismar de fabricar uma massa também, comprar os ingredientes e misturar pra ver o que vai virar, aí eu venho aqui e mostro pra você também. Dependendo do que você tá querendo modelar, pode ser extremamente difícil essa missão. Modelar personagens realistas, por exemplo, com o rosto de humano, é muito difícil. Não é fácil. Eu sou sincero e tô falando a verdade com você aqui. Então, não adianta você ter um conjunto de ferramentas profissionais de metal que custa caro. Não adianta você ter uma massa de qualidade excelente que custa caro, se você não tiver a grande habilidade e o grande conhecimento de um artista. Então coloque em primeiro lugar, você vai ter que praticar muito. Em primeiro lugar, a prática e a experiência que te leva ao nível que você está querendo.
Por exemplo, clay. Eu não tenho a massa clay aqui para te mostrar, mas a clay é utilizada para treinamento, para treinar suas habilidades. A clay é uma massa utilizada para treinamento. Aí depois que você praticar muito, e quando você evoluir nessa escala de artista, quando você passar para outro nível, aí você produz uma obra final. Quando você chegar no nível que você acredita que já tá bom, aí você faz uma obra com uma massa que fica 100% sólida e resistente. Porque a clay, ela é só para treinar. Eu não uso a clay muito aqui não, eu tô falando sobre ela, mas eu não estou mostrando ela aqui pra você porque eu não uso muito a clay. Aí depois que você praticar muito com as massas mais baratas, aí você compra uma massa mais cara, pra você praticar o seu nível mais alto na massa cara. Você vai treinar com as massas mais baratas. E as massas mais caras você vai utilizar para fazer uma obra final. Ou então uma obra que você quer replicar através de uma forma. Como eu já disse aqui nesse canal meu aqui na internet, tem vários materiais meus sobre modelagem. É só você entrar na minha playlist aí de modelagem, que você vai ver o que eu já fabriquei, o que eu já produzi e algumas coisas que eu fico falando sobre modelagem, tipo técnicas, conhecimentos, ferramentas. Tem muito material meu aqui na internet, nesse canal aqui. E vai ter mais com o passar do tempo. Mas é material variado, porque eu sou um produtor de diversas coisas. Eu não posso ficar produzindo só um tipo de coisa na minha vida. Eu tenho que produzir muitas coisas. Por isso que o material aqui que eu trago na internet é sempre variado. Hoje eu tô falando sobre modelagem. Amanhã eu tô falando sobre música. Porque o meu estúdio de produção é um estúdio que produz muitas coisas. Eu não posso produzir apenas uma coisa. Eu tenho que produzir muitas coisas.